Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista, instrutor do Instituto Congix, e vou demonstrar para vocês como utilizar a planilha Cálculo da Produtividade pelo método Congix, ok? Nós vamos estar voltando a planilha para a página inicial. Em primeira mão, eu quero estar falando com vocês que essa planilha, eu utilizo ela há bastante tempo, desde que eu comecei a executar melhorias e automações nas indústrias, a fim de obter aumento da produtividade. E dessa forma, com essa formulazinha que eu utilizo, eu consegui definir um fator de produtividade. E baseado nesse fator, a minha objetivo é sempre aumentar esse fator, que é o qual eu vou explicar para vocês ao longo do nosso vídeo. Tá, ok? Então nessa primeira parte aqui eu tenho uma tela onde eu explico o que é o método e como que seriam os passos. Nossa planilha ela é dividida em 3 abas, sobre o início, cálculo da produtividade e esforço de produção. Nessa primeira tela nós vamos estar verificando sobre os conceitos da como se atingir a produtividade. Na parte de cima nós temos aqui, o esforço de produção é inversamente proporcional à eficiência do processo. Ou seja, quanto mais eficiente um processo, menor será seu esforço para produzir. A primeira coisa que nós vamos estar definindo já o que é esforço de produção. O esforço de produção é o custo que nós vamos estar executando para executar a nossa produção, ok? Toda vez que eu estiver fazendo algum tipo de produto, eu vou ter um custo. E na nossa fórmula, que seria a quantidade de produtos entregues sobre esforço de produção, esse esforço de produção vai ser o custo nosso, né? Então, qual que seriam as metas depois que a gente descobrir qual que é o nosso índice? Nós vamos, primeiro, para a produção, nós vamos querer produzir mais com a mesma quantidade de mão de obra, que seria a otimização do processo, ou produzir igual a mesma quantidade com a menor quantidade de mão de obra direta, que seria um ajustamento do processo, e numa terceira fase seria produzir mais com menos quantidade de mão de obra, que seria a automação do processo, ok? Então, nós vamos passar já para a segunda planilha, que seria a nossa segunda aba aqui. Nessa segunda aba, nós temos aqui algumas áreas da planilha que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, nós temos essa parte de cima aqui, onde eu chamo que seria o cálculo da produtividade instantânea. O que seria isso? O cálculo da produtividade instantânea é a nossa obtenção da produtividade quando eu já conheço o meu processo, quando eu já conheço a quantidade de produtos, eu já conheço o meu custo de produção. Isso aí para as empresas que já têm esse controle, que já fazem esse custo, então com essa forma já pode colocar aqui. E nós utilizamos para calcular essa produtividade o método simplificado. No próximo vídeo, que seria o custo unitário, lá eu mostro também como é feito o método completo. Mas no nosso caso aqui, nós podemos estar obtendo o índice da produtividade pelo método simplificado. O método, quanto mais detalhado for, mais próximo da realidade vai ser. Porém, o objetivo de nós aumentarmos a produtividade é nós termos um parâmetro e nós podemos cada vez melhorar esse índice. A partir do momento que a gente tem um índice formado, nós podemos aí sim passar para um método mais completo. Mas inicialmente nós devemos estar calculando pelo método simplificado, tá ok? Então nessa primeira parte de cima aqui é quando eu já conheço a quantidade de produtos que eu fabrico em 1 hora de produção. Eu conheço também o meu custo de produção por hora produzida, e aqui seria o fator da produtividade, que é calculado automaticamente na nossa planilha, né? Então aqui é bem simples, eu coloco a quantidade, o esforço, e aqui já sai a produtividade, tá ok? Nessa parte de baixo aqui seria meu histórico de produtividade. O que seria isso? Já seria um controle que eu posso fazer a partir do momento que eu tenho alguns dados aqui, né? E como que eu faço para preencher essa tabela aqui? Nós vamos estar ensinando para vocês. Primeiro passo importante para a gente estar preenchendo essa planilha aqui do cálculo da produtividade. Nós só vamos alterar apenas as células com fundo azul, ou seja, laranjado não precisa, somente as azuis.
Essa parte primeira de cima aqui seria D1, D2, D3, seriam dias, dia 1, dia 2, não necessariamente um dia atrás do outro. Talvez nem seja interessante ser um dia atrás do outro, mas pode ser o dia do primeiro mês, um dia do segundo mês, e ao passo que eu vou medindo essa produtividade ao longo do percurso da minha produção, tá ok? Então aqui eu tenho 5 fatores que eu preciso estar preenchendo nessa tabela aqui, tá? Isso aqui já seria um histórico e um resumo. Só que quando eu vou preencher esse cálculo da produtividade, eu tenho uma terceira aba aqui, que seria o esforço de produção. Nessa planilha, né, nessa aba da planilha, eu demonstro aqui com mais detalhes o que seria esse cálculo do esforço de produção. Então, aqui embaixo aqui eu tenho uma nova tabelinha, como aquela da aba de trás, onde eu tenho a operação, quantidade de mão de obra, o valor do salário, encargo da mão de obra, o fator produtivo, tá? E nós vamos estar explicando cada um desses aqui. Em primeira mão, eu gostaria de falar com vocês que quando a gente começa a preocupar com a produtividade, né, da linha de produção, da indústria, nós temos que ter alguns dados na mão. E esses dados a gente consegue como? Primeiro, medindo a quantidade de produto, fazendo a anotação, as etapas que é feito o meu processo, e também eu preciso de alguns dados mais concretos, que, por exemplo, a questão do salário das pessoas, o tipo de processo, né? Então vamos estar explicando isso aqui, tá? Nessa tabela aqui, seria para que eu utilizo essa tabela aqui? Quando eu quero calcular uma produtividade instantânea e eu não tenho esforço. Então eu vou lá atrás, como é mais detalhada, eu jogo aqui, porque vai ficar mais detalhado o meu processo, tá ok? Então, aqui tem um resumo do que é pedido aqui embaixo aqui. Tá? O número 1 aqui seria a operação. Como que eu preencho isso aqui? Eu vou colocar o nome de uma operação, tá? O que eu estou fazendo naquela etapa? Não o nome do produto, mas a etapa de produção. O que seria a etapa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, nós vamos estar preenchendo essa tabela aí. Como o exemplo seria uma fábrica de sapatos, né? Eu vou dar dando exemplo para vocês uma fábrica de sapato, bem resumidamente. Tá? Então, se eu tiver analisando uma fábrica de sapato, eu tenho que ter alguns parâmetros. Que seriam esses parâmetros? São a quantidade de mão de obra, o valor do salário. Então tá, vamos estar preenchendo aqui, ok? E dentro dessa operação, eu tenho que se subdividir. Por exemplo, o sapato, para me fabricar o sapato, eu tenho várias etapas. Eu tenho que pegar, tenho que passar numa linha de produção, ou seja, cada etapa dessa eu chamo de operação, tá ok? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, nós vamos estar estudando sobre uma fábrica de sapato, tá ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós temos que definir aqui o nome da primeira etapa. Por exemplo, no meu estudo aqui, eu tirei como base essa fábrica de sapato, e na minha fábrica de sapato, a primeira operação seria de separar materiais. Ok? Então, a minha primeira etapa, a minha primeira operação, né, eu posso até escrever aqui em cima, aqui, ó, sapatos. Ok? É uma fábrica de sapatos. A primeira coisa que eu faço é separar. Para mim produzir o sapato, eu separo. E no meu caso aqui, como eu já tenho os dados, eu sei que eu gasto 2 pessoas para separar os materiais, com um salário médio dessas pessoas. Pode ser que um receba 900, outro 1.000, mas o valor médio dos dois, ou pode ser os dois com o mesmo salário, seria de R$950, ok? Ok. O encargo da mão de obra, o que seria esse encargo da mão de obra? A empresa paga imposto, né? E isso eu tenho encargo, eu tenho um custo. E esse cargo, imposto, como é um método simplificado, eu utilizo fatores, tá? Para empresa de pequeno porte seria o fator 1,75, empresa de médio porte seria 1,86 e uma empresa de grande porte nós vamos estar colocando 2,27 fator. No nosso caso aqui é uma empresa de médio porte, tá? Então eu ponho 1,86. Esse fator eu vou definir com quem? Se for uma empresa pequena, a empresa pequena tem um contador. Se for uma empresa maior, ela pode estar verificando com o RH da empresa, tá ok? Então, o importante é, no método simplificado, eu estou utilizando um fator. Já na questão do fator produtivo, nós temos também outra tabela aqui. Essa tabela,
ele vai dar um peso para a característica do meu processo. Se eu utilizo apenas ferramentas manuais, se eu tenho uma máquina com máquinas de pequeno porte, máquinas ferramentas, diversas máquinas de comando, eu vou estar utilizando esses pesos aqui. Eu vou estar utilizando o peso. O que seria esse peso? É um valor que eu estou utilizando para me estar colocando aqui para me ser calculado, né? É um rateio que eu faço aqui da questão do tipo de processo. Nesse fator, eu vou estar considerando aqui, vai ser eu estarei estimando o valor com peças de reposição, do valor da eletricidade, da energia, ou seja, de tudo que eu preciso para estar funcionando. Então, no meu caso aqui, eu tenho somente máquinas, ferramentas manuais nesse separar materiais. Então, o meu peso 1,2, ok? No próxima operação aqui, eu tenho cortar couro, tá? No meu processo, eu tenho uma operação que chama cortar couro. E nesse processo, eu utilizo 4 pessoas com salário médio também de R$950, ok? E o meu encargo de mão de obra seria o mesmo também, a mesma empresa, só que nesse caso aqui dessa operação, eu já tenho máquinas de pequeno porte, que seria estaria aqui, ó, máquina de pequeno porte, então é 1,4 meu peso dessa operação, ok? Então nós vamos montando, dessa forma nós estamos montando aqui o custo de produção de uma forma com método simplificado, ok? Então, logo após o corte de couro, eu tenho a fabricação do sapato, ok? Com essa fabricação, eu preciso ter 8 pessoas na minha linha de produção, com o valor médio do salário de R$1.100, ok? O meu fator de mão de obra, encargo de mão de obra, é 1,86 também. E o meu fator produtivo, no caso aí, já tem máquinas, prensas, máquinas de solda, máquinas ferramentas aqui dentro. Então, eu vou estar utilizando um fator 1,7, tá ok? Muito bem. Na etapa seguinte, eu tenho a embalagem do sapato. Eu preciso embalar o sapato, então eu preciso também de 3 pessoas para embalar. É um processo que tem um salário médio de R$950 também, ok? E o meu encargo de 1,86, tá? E o meu fator produtivo, no meu caso aí, eu volto para 1,4, que é com máquinas de pequeno porte. Tem uma máquina lá, uma rotuladeira, máquina de pequeno porte, tem 1,4. Eu defino qual que é o processo, tá? E logo após eu tenho armazenamento, onde eu finalizei a embalagem e preciso guardar isso no almoxarifado, tá ok? Aí eu estaria parando a minha fabricação, já está no estoque. Eu preciso, para armazenar 2 pessoas, com salário médio também de 950, ok? E o meu encargo de mão de obra seria 1,86 também, tá? E já nesse caso aqui, também é com máquinas de pequeno porte, tá bom? Então, nós vamos 1,4. E com isso, então, nós montamos o nosso processo aqui, ok? Com várias operações. Eu sei que no resumo aqui, ó, eu preciso de 19 pessoas, tá? De mão de obra direta, e eu tenho um custo para me produzir sapatos em 1 hora de 339, ou seja, a cada hora que eu trabalhar só para gastar, só para fabricar o sapato, sem contar matéria-prima, de 339,57, tá ok? Para produzir. E outra coisa também interessante que tem que saber é a quantidade de sapatos que sai por hora. Isso é uma medida que eu posso fazer, que é uma cronoanálise que a gente fala, onde você faz a medição, cronometra 1 hora e conta a quantidade de produtos que está fazendo aquela hora ali, tá ok? Então a gente pode tomar, seria indicado também nem fazer apenas uma contagem. O bom também seria fazer umas 2, 3 contagens para colocar aqui. Então, no nosso caso, nós estamos produzindo 850 peças por hora. Isso aqui é só um dado que eu estou colocando aqui, ok? Então, eu já sei que meu custo de produção é isso. Então, o que eu faço com esse dado aqui? Isso aqui é meu esforço de produção, tá ok? Nós precisamos levar lá para aquela tabela do cálculo da produtividade. O que eu posso fazer? Ou simplesmente copio aqui e vou lá para o cálculo da produtividade e colo aqui, ó, colo de forma especial somente os valores, ok? Que seria 339,56, tá? A quantidade de produto, como eu falei com vocês, seria 850 peças,
que deu um valor de 2,5, a minha produtividade, ok? Isso já é um parâmetro, minha produtividade aqui, naquele dia de 2,50, tá bom? Só que para mim, ao invés de eu todo mês vir cá e colocar aqui, eu posso sim fazer, porque esse aqui é um método que eu estou separando. A cada etapa, eu estou distinguindo o fator produtivo. Quando eu tenho um sistema mais complexo, né, um sistema onde que eu posso definir pela média, eu posso também colocar aqui, preencher essa tabela através disso aqui. Tá? Por exemplo, eu vou preencher no dia 1º no nosso caso aqui, no 1º do 1 desse ano, por exemplo, eu medi que tinha 850 peças saindo por dia, né, por hora, quer dizer. E o nome do produto é o nosso sapato, ok? A quantidade de mão de obras, eu já tinha medido aqui atrás, que seria 19 pessoas que eu utilizo na minha linha, tá? Aqui embaixo agora que vai alterar. O valor médio salário, nesse caso nosso aqui, nós vimos que varia aqui o salário de 900 a R$ 1.100, ou seja, qual que seria o objetivo? O objetivo seria a gente fazer a somatória disso aqui, e o Excel, a gente pode fazer uma média, né? Uma média de quanto que ficaria esse valor aqui, né? Nós vamos colocar então uma média de 950 para 1.100, nós vamos estar colocando aqui R$ 1.000, tá? A média não é exatamente isso, mas eu vou estar colocando aqui R$ 1.000 de valor médio, tá ok? Encargo da mão de obra é uma empresa, né, empresa de médio porte, é 1,86, não muda, tá ok? E aqui o fator produtivo é aquela tabelinha, só que naquela tabelinha, né, eu defini por etapa. No nosso caso aqui nós vamos dividir o processo em si, tá? Nós vamos estar avaliando o processo como um todo aqui. Por isso que eu falei com vocês, aqui é uma planilha mais abrangente, e numa situação dessa, ela é mais específica. E no método completo, ela é mais específica ainda, que nós vamos ter mais alguns dados aqui, tá? Ok? Então, no nosso caso aqui, nós vamos estar colocando o fator produtivo, né? Seria 1,4. Por quê? Porque seria poucas máquinas no processo, tá ok? 1,4. Nós vamos estar definindo isso, tá? No nosso caso aqui, já calculou a produtividade aqui. Deu uma diferença dessa aqui para essa aqui. Por quê? Justamente pelo meu fator produtivo e a questão do salário. Então, quanto mais eu acertar esses números, por ser uma tabela que eu posso estar mudando, eu posso estar chegando, né? Como eu já mudei aqui, eu posso estar fazendo uma média maior do salário, aumentando um pouquinho o salário aqui, e aí a gente vai assim modificando, né, a quantidade por dia, 850 por dia. O salário aqui, a questão do salário, eu posso estar aumentando meu salário, ficou 2,50 também, a produtividade 2,50, 2,50, ou seja, eu achei um valor de salário que seria médio, tá? Onde eu tenho. Então, com esses parâmetros aqui, eu posso ir trabalhando agora a partir desses parâmetros aqui. Eu sei que a minha produtividade é 2,50. Então, no próximo mês, por exemplo, aqui, né, no dia 1, eu posso, por exemplo, no dia 1º também, só que é de fevereiro, eu posso verificar e eu percebo que na minha linha saiu 900 peças por hora, tá? E o nome do produto é o sapato do mesmo jeito, tá? E a quantidade de mão de obra não alterou, ok? O valor médio do salário também não alterou, ok? O encargo, a tabela não mudou nenhum. E a meu fator produtivo também, eu não comprei, não mexi em máquina nenhuma, 1,4. Agora, apenas aqui então, houve um aumento de produtividade, de 2,50 para 2,65. Como que eu consegui então essa quantidade maior quantidade de serviço por hora? Possivelmente, talvez só, né, seria a primeira etapa do processo, quando eu comecei, eu produzir mais com a mesma quantidade de mão de obra. Mas o que seria isso? Como que a gente consegue essa questão de produzir mais com a mesma quantidade?
É a partir do momento que você faz as melhorias na linha sem precisar de grande investimento. Por exemplo, eu melhoro o layout da minha linha, tá? Eu reposiciono as pessoas, coloco, por exemplo, gabaritos, eu ponho um dispenser mais próximo do funcionário, eu já vejo que eu tenho um ganho de produtividade, tá? Quando eu começo isso aqui, eu vejo que eu estou ganhando dinheiro. Estou ganhando, por quê? Porque o meu custo para produzir é menor, né? Meu custo ficou a mesma coisa, tá? O custo, só que eu ganho em quantidade de produtos por hora. Então, ou seja, eu estou ganhando aqui 150 produtos por hora. Então, quer dizer, a produtividade, ela, pelo número aqui, ela mostrou que teve um aumento de produtividade. Não teve uma redução de custo, mas sim teve um aumento de quantidade de produtos entregues. Isso é uma das grandes vantagens, né, pelo método. Então, pessoal, essa planilha ela tem essa característica, a gente está mostrando e montando. E aqui para frente você vai mexendo, né? De repente, por exemplo, algum mês tem alteração salarial, dissídio, tudo mais, e a gente vai percebendo que vai havendo, o meu custo vai aumentando, né? Muitas vezes o custo de produção vai aumentando e a gente pensa que a quantidade que está saindo é a mesma, mas a gente vê que a empresa está perdendo, ela está perdendo lucratividade, porque o meu custo fica maior. Por exemplo, nós vamos manter a mesma sala, eu gasto, em vez de quantidade de mão de obra, eu coloco 20 pessoas na linha, eu coloquei uma pessoa a mais para manter essa aqui, tá? Com um salário de 1.100, 1,86, não mexi em nada de máquina, 1,4. O que vai acontecer com a nossa produtividade? Tá? Isso é uma simulação que eu posso fazer. De 2,65 ela caiu para 2,51, ou seja, olha aqui, o meu esforço de produção, meu custo aumentou, porque eu aumentei uma pessoa na linha. Aumentando o custo, diminuiu a produtividade. Então é isso, gente. Essa planilha ela mostra justamente essas variações da minha produtividade da empresa, né? E qual que é o objetivo desses índices? É justamente a gente montar um plano de melhoramento de processo. No site do Instituto Congix, nós disponibilizamos um guia de melhoramento de processo, onde mostra o passo a passo em 4 etapas de como executar melhoria na linha de produção, né? Quando eu faço a melhoria na linha de produção, muitas vezes essa quantidade de produtos entregues por hora geralmente melhora, né? Ou então o meu fator de encargos não muda, mas o meu fator produtivo pode alterar, que de repente eu utilizo um equipamento maior, menor, mas eu vou percebendo que a quantidade de produtos, né, a gente vai melhorando. E na próxima planilha, no próximo vídeo, eu vou estar demonstrando para vocês como que é calculado o custo unitário, porque o meu custo unitário também é muito importante, né? Porque eu determino aí várias ações, como por exemplo até o preço de venda. O que nós trabalhamos é a questão de produtividade, é o custo de produção sem o valor da matéria-prima, tá ok? Então, tá aí demonstrado como se utiliza a planilha, vai de empresa para empresa, né, a utilização disso aqui, essa questão do fator de mão de obra e tudo mais. E no próximo vídeo também eu vou demonstrar como que faz o método mais completo, onde a gente pode detalhar bastante, e esse número aqui do custo de produção ele vai ficando cada vez mais afinado, e a gente pode demonstrar que a questão dos investimentos, se vai ser viável ou não, ok? Então eu espero que vocês utilizem bastante essa planilha de produtividade e tenham bastante proveito com ela, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.